Ok, hoje nós vamos falar sobre os sensores que podem ser empregados no AUV e dentro desse projeto nós vamos mostrar alguns que serão utilizados. Os sensores, basicamente, a gente pode dividir em duas grandes classes, um chamados proprioceptivos, que eles realizam as medidas internas do veículo, por exemplo, corrente elétrica, tensão, temperatura, umidade. E temos outros sensores chamados estereoceptivos, que realizam as medidas de valores do ambiente externos ao veículo. Dentro desse grupo, podemos definir sensores de longo alcance e sensores de curto alcance. Basicamente, isso foi feita uma publicação na revista Oceanic Engineering, uma classificação de todos os sensores que podem ser usados para a navegação de A1V. Basicamente, podemos classificar aqui a tecnologia dos veículos. Podemos aqui, marcar aqui, os inerciais, os acústicos e os geofísicos. Então, podemos, dentro dessa, em termos de tecnologia de sensores, aí dentro deles podemos entrar numa divisão mais aprofundada, é o que veremos aqui. Bom, sensores inerciais são os sensores, vamos dizer aqui, desse grupo aqui, que são os mais conhecidos, porque eles usam acelerômetros de um ou mais eixos, giroscópios de um ou mais eixos, e hoje a tecnologia permite que se agregue você pode encontrar tanto acelerômetros e giroscópios separados, hoje já os dois embutidos num só chip. Além disso, já se tem encontrado circuitos em que se agrega também as bússolas digitais. A questão de você usar sensores inerciais é a questão do erro, que ele é crescente com o tempo. Ainda mais dentro de um veículo, a vibração do motor ou do próprio ambiente, isso introduz erros no dispositivo, porém isso daí existem outras técnicas que podem ser, que contornam esse problema. As bússolas digitais, elas estão sujeitas a esse fenômeno de Bias, que na presença de objetos que possuem campos magnéticos fortes. Então, quando você vai montar um componente desse dentro de um veículo, as próprias peças metálicas no interior acabam embutindo erros e você tem que depois contornar isso, anular esses efeitos, introduzindo mais metais no entorno, para que ele anule a presença daquele campo magnético presente. Sensores magnéticos usam o campo magnético da Terra para identificar a atitude do veículo. Então, geralmente, num componente, imaginando que nós temos aqui esse circuito, a composição de todos esses elementos é chamado ímã, uma unidade inercial, e ela tem basicamente um dos eixos mede a aceleração da gravidade, enquanto que o outro eixo nós temos aqui o campo magnético. Com isso, você perceba que já tendo dois eixos, o terceiro eixo já fica definido e, portanto, eu consigo orientar meu veículo com uma unidade dessa.
Aqui no nosso caso, no projeto que nós vamos usar, nós vamos utilizar esse sensor inercial GY80. Ele tem 10 graus de liberdade, são 3 eixos do acelerômetro, ele vai medir a X, a Y, a Z. Ele tem 3 giroscópios, então ele vai medir os 3 ângulos de rotação, né? Então, se eu quiser representar os ângulos aqui, uma relativa à rotação em torno do eixo X, uma relativa à rotação em torno do eixo Y e uma relativa à rotação em torno do eixo Z. Ele mede 3 campos magnéticos, Bx, By, Bz, e além disso ele tem um sensor de pressão, que obviamente vai medir a pressão interna do ambiente. Porque quando um veículo desse submergir, ele vai, essa caixa fechada, ele vai estar medindo a pressão dentro dessa caixa. Então, de certa forma, essa grandeza P aqui, para nós, no caso do veículo submersível, não tem muita utilidade. No caso de um drone, isso já seria mais interessante, porque eu posso usar isso também como uma medida da altura. Nós vamos usar também um sensor para medida da profundidade. Basicamente, nós usamos um dispositivo que ele tem 2 entradas. Uma vai ficar em contato com a água e a outra vai ficar aberta dentro da caixa. Então, aqui nós vamos ter uma pressão atmosférica e aqui a pressão hidrodinâmica. Esse sensor é um sensor diferencial e ele vai medir, então, ele vai medir realmente a pressão tomada a partir da superfície. E isso permite que eu calcule a profundidade que ele se encontra embaixo d'água. Existe também um sensor DVL, que é conhecido como log de velocidade Doppler. Ele usa as medidas acústicas para capturar o fundo do mar do rio e determinar a velocidade ao ver. Basicamente, a grosso modo, ele solta um sinal, esse sinal reflete, né? E aí, você olhando grosseiramente, eu poderia ter esse sinal. Se ele tivesse parado, ele teria uma certa distância. Como triangula aqui, essa distância, pelo tempo que o sinal leva para sair e voltar, pela distância ele sabe a velocidade do veículo. A incerteza fica em torno de 0,3, 0,8, porém, um DVL desse custa 20 mil, 80 mil, um bom DVL. Porém, a gente pode, com o Arduino, utilizar um modelo mais simples, mas aumentam a incerteza, a resolução diminui. Nesse caso, no nosso projeto, não será usado um DVL. Câmeras. Será usada essa câmera ALV7670, é uma câmera RGB e acoplado a ela, né, olhando aqui de perfil, eu teria aqui a câmera, a lente, e aqui do lado serão colocados lasers. Então, a imagem que será vista, né, se a gente pudesse ver a imagem, aqui é o ponto central que corresponde a essa posição, e ele verá 2 pontos, né? Essa distância do ponto até o centro depende naturalmente da distância do veículo à parede. Então, será usado desenvolvendo uma subrotina para medir essa distância X para estimar a distância do obstáculo. Está aqui o desenho da câmera, né? A imagem da câmera. Aqui temos os sensores a laser, né? Os 2 lasers. Transponder. O transponder ele pode ser usado nessas seguintes configurações, né? Tendo um transponder na proa e popa do veículo, ou só
vários localizados nas proximidades, ou então com balizas localizadas de forma separada. O SBL é quando é o primeiro caso na proa e popa. O SBL são colocados, né, já um do lado do outro. O SBL, ok? SBL aqui, SBL, o SBL, e depois o LBL, que é esse arranjo aqui. Okay? A limitação depende aí do sinal. Ele não pode ficar muito distante, senão perde o sinal. E quando a área de trabalho é pequena, é ok, mas quando é extensa, aí fica mais complicado. Modems acústicos, eles são 3 tipos, ASK, FSK ou PSK, que é a forma como você modula o sinal. E é usado também para identificação e localização do AOV, mas nesse caso não será usado nesse modelo. A taxa de transmissão de dados na água é baixa. Sonar, nós vamos utilizar um sonar XL Max Sonar WRC MB7067, que vai permitir identificar obstáculos à frente do veículo. Nós temos aqui vários arranjos como o sonar pode ser usado, né? Então aqui o side scan é esse caso que o sonar são vários eixos gerando vários sinais, fazendo uma varredura em todas as direções e permite eu fazer um mapeamento do lugar. O forward looking é esse modelo aqui que faz uma varredura frontal do que há à frente. Abertura sintética, né? Os apps são processados e produzem uma imagem virtual. Então está aqui, né? A gente pode encontrar um modelo assim ou assim. Ele faz um arranjo, ou desse jeito aqui, né? Que também pode ser encontrado nessa configuração aqui. Ou Mechanical Scanned Image Sonar, que você coloca um mecanismo elétrico, né, um motorzinho, e ele vai fazendo uma varredura frontal, por exemplo, para cada lado, ou se for aqui também, ele pode fazer uma varredura nesse sentido, e aí com o ângulo que eu tenho do motor, sinal, posso fazer um mapeamento também. Nosso sonar é um só, ele é a finalidade identificar um obstáculo frontal. GPS. No caso da água, ele só funciona próximo à superfície. A sua resolução depende do aparelho, da quantidade de satélites e vários fatores. O GPS usual pode apresentar uma incerteza da ordem de 10 metros. E temos o caso de um WAD GPS, que é um GPS, né, diferencial. A imprecisão diminui bastante, né, e aí você consegue ter uma resolução maior. No nosso caso, a gente vai usar um GPS da SparkFun, que é ligado a uma unidade do Arduino própria. Isso daí permite, então, extrair dados da posição do AOV. Escolha dos sensores. Então está aqui a relação, sensores estereoceptivos que nós vamos usar, um GPS, uma unidade IMU, uma câmera, um sonar, sensor de pressão. E os proprioceptivos, sensor de voltagem, de umidade, alagamento, de temperatura, de rotação dos motores e de corrente elétrica.